bem com vocês? Eu estou bem e pronta para mais uma aula da nossa revista Primários da CPAD. Nós já estamos na aula de número 6 e a nossa revista está nos ensinando sobre o livro do começo, o primeiro livro da Bíblia. E a nossa aula de hoje vai contar sobre a primeira briga. O que você acha de briga? Você já brigou com alguém? O que você lembra quando você ouve essa palavra briga? É algo muito ruim. Eu não gosto de jeito nenhum de estar num lugar onde tenha uma briga ou pessoas que brigam muito. Então, para mim, eu prefiro ficar bem longe porque me dá muita tristeza ver alguém brigando ou alguma briga. A nossa história de hoje, que vai contar a primeira Bíblia, está em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 4. Vamos ler? A leitura bíblica, toda a história está do verso 1 ao 16. Nós vamos ler do 1 ao 10, para resumir. Gênesis, o capítulo 4. Diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que depois de uns tempos, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e Deus se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado já à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, seu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do seu irmão derramado na terra clama a mim. Então, essa é a história da primeira briga e aconteceu dentro da primeira família. Lembra na aula passada que eu contei que Deus criou a família, criou o ser humano e ele queria que a família fosse um lugar de segurança, de cuidado, mas infelizmente a briga entrou no meio da família. E como que a briga entra no meio da família? É através dos nossos corações. Nós temos que ficar atentos aos nossos sentimentos, porque sentimentos ruins podem querer nos dominar. E quais são esses sentimentos ruins que a gente não pode deixar dominar as nossas vidas? É a raiva, os ciúmes, a inveja. Você sabe o que é ciúmes? Você sabe o que é inveja? É muito bom a gente começar a entender que às vezes a gente pode estar com raiva de alguém porque na verdade a gente gostaria de ter algo que essa pessoa tem. Isso é inveja. Ou nós não queremos que alguém brinque mais com o nosso amigo porque nós queremos alguém só para nós. Isso é ciúmes. E às vezes nós estamos com tanta raiva que nós estamos cegos e nós começamos a gritar, a fazer coisas ruins e tudo isso é muito perigoso. Então nós temos que estar atentos se os nossos corações não estão com sentimentos ruins. E foi infelizmente o que aconteceu nessa primeira família, nessa primeira briga que nos conta o livro de Gênesis. Então, já falei, o primeiro casal foi criado e eles tiveram 2 filhos. Eles tiveram Caim, que era lavrador. Ele cuidava, plantava,
frutas, legumes. Então ele era lavrador, cuidava da terra. E também tinha Abel. Abel gostava de animais e ele se tornou um pastor de ovelhas. E certo dia, Caim resolveu ofertar ao Senhor algumas frutas, alguns legumes. E também seu irmão Abel resolveu entregar uma oferta ao Senhor. Então ele separou com muito cuidado os primeiros filhotes, ou seja, os primogênitos do rebanho que ele tinha. E Deus se agradou muito dessa oferta. E Deus recebeu a oferta de Abel. Quando Deus recebe a oferta de Abel, Caim fica muito triste. Ele fica com muita inveja, com muita raiva do irmão dele. E Deus fala com ele: olha, Caim, por que você está triste? Cuidado com os desejos do seu coração. O pecado pode estar na porta do seu coração. Mas ele não deu ouvidos ao Senhor. E ele levou o seu irmão Abel para o campo e o matou. Isso é muito triste. O que ele fez foi muito sério e muito errado. Ele deixou a raiva, a inveja dominar o coração dele. E ele ficou cego de raiva e matou o seu irmão no campo. Então, olha ali os corações. Nós precisamos tomar cuidado, porque sentimentos podem vir e dominar os nossos corações. E nós podemos às vezes brigar com nossos familiares ou até brigar com amigos, e tudo isso desagrada a Deus. Tudo isso vai trazer muitos prejuízos, tanto para a sua família quanto para a sociedade. Caim, quando ele faz isso, ele recebeu uma marca, porque ele tinha medo que as pessoas o matassem pelo que ele fez. E Deus coloca uma marca para que ninguém o matasse. Mas ele teve que conviver toda a vida dele com essa tristeza, sabendo, que ele matou o próprio irmão por raiva, por inveja. Deus, quando conversou com ele antes mesmo dele fazer essa atitude, Deus falou: olha, se você fizesse o certo, eu também ia te aceitar. Nós temos que acreditar que em Deus sempre há uma nova chance, que nós não podemos ficar tristes, tendo que ficar olhando a vida dos outros, querendo coisas que as outras pessoas têm. Porque se nós estivermos juntos com Deus, Deus vai também nos dar coisas boas. Então a gente tem que tomar cuidado com os sentimentos dos nossos corações. Quais sentimentos que são bons para a gente ter e buscar no coração? Nós precisamos ter amor, nós precisamos perdoar as pessoas, nós precisamos ter alegria. Alegria porque às vezes um amigo nosso ganhou uma coisa muito legal, então a gente está feliz porque ele ganhou esse presente. Nós temos que ter compreensão. Não é tudo que a gente quer que a gente vai ter. Nós precisamos compreender que tudo tem o tempo certo, Então, o que a gente tem hoje é aquilo que Deus nos deu. Então, nós precisamos ser gratos e felizes por ter o que nós temos, a família que nós estamos, e não nos deixar dominar por sentimentos ruins. E Jesus se preocupa com isso. Jesus, ele quer deixar o nosso coração puro, e ele pode purificar o nosso coração com o sangue dele, perdoando os nossos pecados, tirando esses sentimentos ruins. E é isso que diz o versículo que nós precisamos decorar essa semana. Memória em Ação diz assim: felizes são as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Quem disse isso foi Jesus. Então, se você tiver o seu coração purificado por Jesus, tirando todas as sujeiras, os sentimentos ruins, você vai chegar um dia que você vai poder contemplar Deus diante de você. Você vai ver Deus e você vai estar na presença dele para sempre, só curtindo todas as maravilhas que ele tem para você. Então, não esqueça, se você é puro de coração, você vai se encontrar com Deus e vai ser maravilhoso. Então, essa foi a nossa aula.
nós fomos perdoados por Jesus. Então o nosso coração precisa purificar, porque nós também fizemos coisas erradas e por isso fomos perdoados. Então nós precisamos acreditar que as coisas ruins precisam sair, a raiva precisa sair, nós precisamos perdoar porque Jesus nos perdoou, tá bom? Essa foi a nossa aula 6, a primeira briga. O que a gente aprende? Não ser como Caim, não deixar sentimentos ruins dominar e buscar sentimentos bons em Jesus, e Ele vai nos dar, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima aula, e antes de acabar, vamos agradecer a Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa aula, por nos ensinar. Senhor, que nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração, não deixar que sentimentos ruins dominem. Cuida de nós, nos livra da raiva, da inveja, que possamos ter sentimentos do Espírito Santo, que o Senhor nos encha da alegria do céu. Em nome de Jesus. Amém.